Complicado ele voltar, viu? É como se ele tivesse entrado numa fase assim, né? Eu quero ficar um pouco no meu canto, pensar. Não que ele não goste de você, tá? Ele tem sentimentos por você. Mas ao mesmo tempo tem. É como se tivesse alguma. Sabe? Eu acho que envolve essa outra questão e ele tem dúvidas, pelo que eu entendi aqui, por conta das instabilidades que foram acontecendo no relacionamento de vocês. Então, assim, é como se vocês tivessem que, sabe, mudar muita coisa. Ele espera uma mudança muito grande da sua parte para vocês retomarem alguma. Mais ou menos assim, enquanto não muda nada, eu vou seguindo a minha vida. Difícil, tá? Não vou mentir para você, não é fácil, mas ele consegue ter um desprendimento muito fácil, né? Ter, por exemplo, conexões sem ter sentimento, casualidades. E aí ele vai, entendeu? Ele vai empurrando a galera do jeito que dá. Então eu entendi que é muito assim, nessa primeira parte, ele parece estar muito assim, digamos, seguindo a vida dele do jeito que dá, sem olhar muito para trás, tá? Então dá para perceber que para voltar é como se ele cruzasse os braços e falasse: eu preciso ver alguma mudança em você. Ele tá tipo depositando algo em cima de você, como se o relacionamento fosse só você. Sabe assim? Deixa eu ver aqui no oculto o que abre aqui. Mas eu entendi que é muito assim, sabe? É como se ele. Opa, vou esperar. Rubens, eu já vejo o seu, tá? Então, assim, eu vou esperar. Vamos ver, deixa o tempo passar. Então, não vejo grandes coisas mudando esse ano, não. Só ter sentimento não vai resolver. Digamos assim, da parte dele, ou ele, entendeu? Tentar voltar. O que eu entendi que é muito assim, ele espera uma mudança e a partir dessa mudança, aí sim ele tomar alguma decisão. Então, vejo que envolve muito assim, você se desgastando por conta de medo, faltando autoconfiança. Em alguns momentos tem algumas situações que envolvem um lado muito assim de, sabe, brigas, conflitos e desentendimentos, muitas vezes por querer controlar demais ou porque ele tá sempre, sabe, em cima da pessoa. Mexe muito aí com questão emocional. Tem um lado emocional muito forte que parece ser mais da sua parte do que da dele, entende? Que ele gostaria de estar numa outra situação com você, na verdade, não sei se ele fala ou falou isso pra você, mas ele se sente assim muito desgastado emocionalmente por conta da situação de vocês, sabe? Dessas situações de desconfianças, de desentendimentos e tá puxando muita coisa emocional, sabe? E talvez a coisa virou, sabe, uma bola de neve gigantesca. Por quê? Porque não fala, não tem diálogo, pelo que eu entendi, sabe? O relacionamento girou muito em torno de desentendimentos e algumas coisas atreladas por ciúmes, por pegação de pé. E isso não era falado, tudo virava briga. Então aqui fala por baixo de pelo menos uns 2 meses aí pra frente ele ainda pensando. Então a coisa vai virar pro ano que vem ainda, tá? E não está favorável para vocês voltarem. Se tem alguma coisa muito forte em relação a você, atrelado com ciúmes, tem algo aí que precisa ser melhor direcionado para vocês conseguirem, entende? Vocês ainda têm coisas para conversar. Sim, tem sentimentos, mas no oculto aqui tá meio que só confirmando mesmo, sabe? Que precisa de uma mudança. Precisa. Quando eu falo em conexão, muitas vezes assim, vão acontecendo algumas coisas no relacionamento, tá? Que as pessoas vão, sabe? Cada um vai seguindo por um caminho, cada um vai para um lado.
E aí, quando menos espera, ou já é esperado, vem a separação, aí vem o susto. E agora, o que a gente faz? Então, assim, dá pra perceber que ele não tá perdido. Ele sabe o caminho que ele tá seguindo, ele sabe o que ele tem que fazer. Só que o que acontece? É como eu falei anteriormente. Ele parou e falou, não, precisa de uma mudança. Sem mudança, eu vou seguir minha vida, eu vou continuar fazendo as coisas do jeito que eu tô fazendo. E eu não vou voltar atrás em relação a isso. Tá? Então, é bem perceptível que ele está muito decidido e que ele está muito focado em seguir a vida dele, tendo a ciência de que sim, vocês têm sentimentos, mas ele gosta de você, mas que é uma coisa que é muito complicado para viver. Então, tem algo muito forte aí em você, Andréa, que precisa, entende, de um direcionamento. Eu vou te passar lá no Zap, depois você dá uma olhada nesse link que eu vou te passar. É uma limpeza de Miguel Arcanjo. Se você sente que isso é muito forte em você, de desconfiança, de não conseguir, sabe, se encontrar, de não conseguir se direcionar, e que essa questão do relacionamento em si te faz muito mal, e o ciúme, desconfiança, ou coisas que você, por exemplo, já poderia, ou traz, né, de outros relacionamentos, é algo que você precisa cuidar, tá? Da forma como as coisas estavam e com essa energia que tá aqui, não dá pra voltar. Não dá. Não dá, tá? Então, assim, tenta fazer essa limpeza de Miguel Arcanjo. Dê um tempo para você também, tá? Uma limpeza aí de 21 dias. Porque da forma como as coisas estão aqui, não é nem que ele não quer muito assunto, mas eu acho que ele não tá aberto aí pra voltar por conta de coisas que desgastaram muito o relacionamento de vocês. Por quê? Porque relacionamento não é só gostar. Não é só ter sentimento, né? Então, tem algumas coisas aqui de parte emocional que precisa ser cuidado. E se de repente é uma coisa que é muito forte em você, em relação a ciúmes, essas coisas, né? O que precisa? Você precisa se direcionar para ajuda. Se for o caso, procura por ajuda profissional, né? Mas, num primeiro momento, tenta fazer aquela limpeza de Miguel Arcanjo que eu te mandei lá no Zap, dá uma olhada, tenta fazer. Tenta se direcionar nesse sentido para você, de certa forma, conseguir, digamos, conseguir melhorar isso em você. Porque primeiro tem que ser por você e não por ele, tá? Digamos que assim, você está precisando se direcionar para o melhor, primeiro, sabe? Ele é consequência. Mas exatamente por isso, porque não adianta querer voltar estando numa situação complicada, entende? Energias aqui, pelo menos nas próximas 6 semanas, tá? Sendo um período ainda não favorável para a chegada de alguém. Por quê? Por quê, Michele? Por quê? Porque você precisava trabalhar um ponto importante aí no seu setor amoroso, de ser uma pessoa que tem um coração bom demais. Você normalmente gosta de cuidar, você se doa demais em relacionamentos, tá? Então, digamos que temos 6 semanas aí pra frente, como se fosse um período para você olhar um pouco mais para dentro de você, tá? E de certa forma, entre aspas, eu sei que é horrível falar isso, mas ser um pouco mais egoísta, tá? Por quê? Porque dentro aí dessas 6 semanas, daria o quê? 1 mês e meio, mais ou menos, né? Pode aparecer alguém com uma conexão, uma energia muito forte de pessoas para envolvimento com triângulo amoroso, tá? Então, assim, se você... gente, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, mas se é uma coisa que você busca, ok, tá? Está favorável para que você seja, não digo inserido, né? É ruim falar inserido, né? Mas assim, como se uma conexão muito forte com pessoa que já tem um relacionamento. Inicialmente vem com aquele papo de não, eu tô separando, eu tô tentando, aquela coisa toda. Gente, a pergunta é 10, tá? E aí depois você vai vendo que, né, se você se envolve, você vai ver a enrascada que é. Então, assim, 1 mês e meio, se não é o que você almeja,
tá? Procure dentro desse 1 mês e meio trabalhar esse seu lado de se doar demais. Comece a se doar de menos e comece a entrar... Eu sei que é ruim, né, a gente falar isso. Por isso que eu falo pra vocês que eu não tenho bandeirinha de feminismo, machismo, nada. Porque, assim, temos que ver o ser humano. O ser humano, quando se doa demais, na grande maioria das vezes quebra a cara. Certo? Por quê? Porque está numa conexão de sempre se colocar à disposição da outra pessoa. Então, quando você se coloca muito à disposição, Rubens, o que você está fazendo? Você está estendendo o tapete como se você fosse um tapete vermelho para a pessoa passar por cima de você, tá? Então, você precisa se desconectar disso. É trabalhar a autoestima, é trabalhar a sua autovalorização, entende? Aí sim, a partir daí, você pode se abrir para se conectar com uma pessoa que venha, sabe? Que fala muito de se renova. Entende? Se renove. Saia dessa conexão aqui de... Isso tem muito a ver com autossabotagem, entende? Por quê? Porque normalmente ou viveu relacionamentos complicados, tem algumas pessoas que têm questões de infância, às vezes por carência de pai ou mãe, e aí sente uma necessidade muito grande de estar dentro de um relacionamento e acaba aceitando pessoas e sempre pessoas problemáticas, e sempre, não importa a sexualidade, mas você vai ser sempre um pai dentro de uma relação. Entende? Isso é muito ruim. Então aqui fala muito disso, para você sair, desconecta disso, sabe? Se abra de coração, sim, mas para de comunicar para o universo o tempo todo, eu preciso, ou então eu só não encontro pessoas, só cruzam pessoas no meu caminho que não prestam. Coisas, sabe? É como a gente costuma dizer, crença limitante. A partir do momento que você se limita a se colocar numa posição assim, você está repelindo pessoas boas e trazendo só pessoas problemáticas. Pessoas que vão te procurar exatamente para você se doar e não receber nada. Entende? Relacionamento tem que ser o quê? É o que eu falo, é a troca, tem que ser 50% para cada um. Entendeu? Então a questão aqui, ela é muito clara. Fica esperto aí, 6 semanas, se você não está afim de triângulo amoroso, tá? Porque isso está muito favorável diante do que... É você aceitando o que aparecer para você. E se envolvendo numa situação exatamente por conta de baixa autoestima. Então, cuide de você, sabe? Eu sei que muitas vezes as pessoas não gostam de atrelar o lado espiritual, mas é bacana, sabe? Fazer banhos... Tem banho para autoconfiança, banho de rosas vermelhas. Eu vou mandar para você lá. Você pode fazer 3 sextas-feiras seguidas. Anjo de guarda, tá, gente? As pessoas falam assim, nossa, Michele, mas anjo de guarda para amor? Sim, anjo de guarda para amor. Sabe por quê? Porque é seu anjo de guarda que vai te direcionar às melhores pessoas. É seu anjo de guarda que vai te ajudar, entende? A trazer uma pessoa que esteja, a não ser que você queira estar dentro de um triângulo, tá, gente? Aí é de cada um. Mas fazendo o seu anjo de guarda, o que ele vai fazer? Ele vai te direcionar exatamente, entende? Para um novo ciclo. Ele vai te direcionar para caminhos e para as pessoas certas. Pessoas que você pode se conectar e ter uma relação bacana. Se conecte com você e pare de se desvalorizar, tá? Enterra questões de passado e coisas de pessoas que não te fizeram bem. Um primeiro ponto aqui, tá? Toma cuidado em ajudar demais os outros, viu? Porque seu setor financeiro, ele muitas vezes desestabiliza porque você ajuda demais os outros e você vai deixando suas coisas sempre para depois, tá? Tem um ponto aqui em relação a isso. Outra coisa, pede muita sabedoria para você direcionar isso, principalmente questão de amizade, tá? Você aprender a falar não. Aprende a falar não, aprende a falar pro povo não dá, hoje não dá, não, sabe assim? Porque essa virada de ano, digamos que assim, podem aparecer algumas situações de pessoas procurando você para pedir dinheiro ou alguma coisa nesse sentido, tá? Dá uma segurada no seu dinheiro, guarda o que você puder, tenha sabedoria para direcionar a sua questão financeira, porque lá pro final de janeiro parece que as coisas melhoram, tá? Mas você precisa aprender a falar não.
Cada vez que você vai falando sim, vai soltando dinheiro, vai soltando dinheiro, vai soltando dinheiro, a coisa complica para você, tá? Então, a questão assim de financeiro, é isso mesmo? Oh, meu Deus. Eu falo pra vocês, gente, é conexão sua, tá? Você, por isso que eu falei, manda só o primeiro nome e se conecta com a carta. Quem faz isso, gente, consegue ter resposta, tá? Então, não confie em todo mundo e não ajuda todo mundo. Final de janeiro tem coisas boas aí, as cartas também estão pedindo para você se direcionar em relação a conhecimento. Você tá pleiteando um novo trabalho, alguma coisa nesse sentido, vai procurar curso, alguma coisa, tá falando de conhecimento. Quanto mais conhecimento você buscar, mais dinheiro e oportunidade você vai ter. Inclusive, uma das oportunidades seria de uma grande virada aí de dinheiro vindo assim, tá? E pede para você ser mais otimista. Seja mais otimista. Tem alguma coisa de passado que pode ser de trabalho, ou é de trabalho, é um curso, é alguma coisa que tu fez, voltada para o seu lado profissional, que ou você guarda mágoa, ou você tem ressentimento, ou foi algum local, por exemplo, que te mandaram embora e você ficou com raiva. Tem alguma coisa aí dentro do seu inconsciente que fica trabalhando em relação a alguma coisa do passado que você precisa zerar, tá? Por quê? Porque assim, pelo menos os próximos 2 meses para frente, existe uma oportunidade muito grande de restituição disso. É como se fosse uma colheita, sabe? Uma colheita positiva em que, sim, a sua situação financeira pode melhorar e você pode conseguir uma oportunidade em relação a trabalho. Só que o que acontece? Quanto mais você emanar e trazer conexão de coisas do passado que não deram certo, mais tempo vai levar para você conseguir direcionar isso no teu caminho, entendeu? Então, a palavra de ordem aqui é o quê? Corte essas conexões. Corte esses pensamentos. Ah, porque eu trabalhava no lugar X, eu ganhava tão bem, e agora eu tô tão mal. Ou então eu tô numa situação, sabe assim, tem exatamente algum ponto em relação a isso bloqueando sua vida financeira. Não era para você estar numa situação, talvez, aí de aperto, porque você está perguntando de melhora. Essa situação não era para você estar numa situação aí de desestabilização financeira, tá? Era para você estar numa outra situação. Inclusive, assim, pelo que eu entendi, essa conexão aí dessa pessoa era alguém que invejava alguma coisa atrelada com coisa de relacionamento, inclusive. Eu não sei se de repente foi alguém dentro do... Tem 2 pontos, alguém que te desmotivava ou que ficou colocando algumas coisas, sabe? Emanando pensamentos de que você não seria feliz, de que você não conseguiria crescer na vida, coisas nesse sentido. Pessoas emanando isso e inveja atrelada com relacionamento. Só que eu vou dizer isso, o que eu costumo falar, tá? Porque de repente vai vir aquela pergunta, quem será que é? Não faça conexão e nem queira saber quem é, tá? Por quê? Porque a partir do momento que você faz conexão, você está se abrindo mais ainda para que, entende? Essas coisas de passado venham à tona, isso atrasa mais ainda a tua vida. Então, qual que é a questão aqui? Deixa eu ver aqui o que eu posso te passar, que seria importante você fazer para se desconectar disso, sabe? Essa limpeza aqui de Miguel Arcanjo é bacana, tá? Se você puder também, vai fazendo todos os dias, Salmo 23, para você ir se libertando aí dessa questão. E se você tem ciência de algo que aconteceu, seria bacana você, de certa forma, liberar perdão, sabe? Existe uma reprogramação de perdão, porque o perdão ele também é libertador pro nosso financeiro, tá? Tá mais assim, para envolvimento, tá? Pelo que eu entendi, ele não está muito aberto para relacionamento sério, porque ele já teve alguma coisa séria de relacionamento anterior, que ele sofreu bastante aí com questão de principalmente ciúmes, tá? Então, digamos que é assim, pelo menos aí uns 2, 3 meses, não vejo a coisa crescendo e se tornando um relacionamento sério. É algo que, por exemplo, você vai precisar ter calma, paciência, sabe? Se direcionar nesse sentido, entendeu? O famoso viver um dia de cada vez. Por quê?
Porque a questão aqui de vocês é assim, vocês estão ficando, ele tem muitos resquícios e coisas de relacionamentos anteriores que ele já sofreu bastante, tá? Então, digamos que assim, ele é uma pessoa que já se desgastou muito com relacionamento. Então, é assim, não que você não deve se entregar, não que você não deve, sabe? Mas ele é uma pessoa que ele vai em conta-gota, ele vai muito devagar. E se você é uma pessoa que tenha uma certa ansiedade, que as coisas muito, sabe, para ontem, ele não vai corresponder à altura que você tá esperando, tá? De paixão, aquela coisa toda, não, tá? Então é mais ou menos assim, vai com um pouco de calma, que inicialmente as intenções dele estão muito voltadas mais para casualidade do que para um relacionamento sério, tá? Então, assim, mas é porque ele é safado, sem vergonha? Não, é porque ele tem marcas de coisas muito sérias aqui de passado e ele tem uma dificuldade muito grande para confiar em pessoas, tá? Ele tem um lado muito complicado aí para confiar em pessoas. Então, ele acaba, sabe, ele é uma pessoa que já se machucou muito. É engraçado, é como se essa situação, como se você estivesse sendo liberta dessa situação, sabe? Eu entendi que assim, como se o relacionamento de vocês fosse algo muito desgastante para você e que mexesse muito com o seu emocional. Isso te desestabiliza muito emocionalmente. Então dá para ver conflitos, falta de autoconfiança, e mais ou menos assim, do jeito que estavam as coisas, difícil vocês conseguirem voltar, sabe? Na energia que tava. Então é mais ou menos assim, se tem a oportunidade de ter uma nova chance, é como se você tivesse que dar um reset no relacionamento, sabe? Zerar tudo. Emocionalmente, você está preparada para zerar tudo para vocês conseguirem retomar? Difícil, tá? E a carta do caixão aqui, ó, tem muita coisa que vocês precisam zerar para tentar retomar. Mas ali em cima tá batendo muito assim, você sendo liberta de um sofrimento, sabe? Como se a carta da cruz também tem um lado muito forte espiritual, como se você tivesse uma conexão espiritual muito grande e exatamente essa conexão espiritual te direcionando e tentando te ajudar e falando, não vai, não vai, sabe assim? E tem muita energia de aqui também, essa carta do chicote, ela é uma carta complicada, sabe? Que puxa muito para a questão de impulsividade, de algumas coisas acontecendo, porque um dos lados tinha um jeito muito ímpar de querer as coisas só de um jeito, sabe? Como se você tivesse o tempo todo tendo que ceder, entende? E o tempo todo você tentando fazer o relacionamento dar certo, ou você buscando muito, sabe assim? E automaticamente isso reverberando em ressentimentos e coisas que. Ufa! Então, assim, não está favorável para que vocês voltem num período pelo menos de uns 2 meses aí para mais, um pouquinho até. Isso porque tem muita coisa, tem ressentimento, tem algumas coisas se misturando aí com coisas de passado que pode envolver essa segunda questão ali. É como se ele, não sei necessariamente se ele esconde, né? Ou se você não tem essa percepção dele ser uma pessoa que tem muito problema de instabilidade emocional. É como se num dia ele tá bem, aí daqui a pouco. Ou então, assim, sabe? Quer o relacionamento, daqui a pouco não quer mais, daqui a pouco volta de novo, sabe? Aquelas pessoas confusas. Então, assim. E pelo que eu entendi, em alguns momentos ele é como se ele entrasse em introspecção. Ele fica no canto dele e não. Sabe? Que coisa estranha, gente. E ele tem um lado de passado muito grande aí de ser, sabe? De ser. Não sei se de repente ele demonstrava isso pra você. Quando se fala em questão emocional, mexer com algumas coisas emocionais, é, é como se ele
tem um lado, sabe, de ser controlador. Ai, desculpa, gente, eu bati aqui. De ser controlador e alguma coisa nesse sentido, sabe? É meio pesado, meio complicado. E muitas vezes, sabe, ser desconfiado, bater e bater, não, não bater de agressão, gente, mas bater na tecla de, sabe, é estranho. Que coisa. Deixa eu ver uma coisa aqui, Viviane, peraí. Vamos lá entender uma coisa aqui. Tá, eu só vou tirar essa outra opção aqui só por desencargo, tá? Que eu preciso ver uma coisa aqui. Eu não sei, ele tem um lado emocional estranho, sabe? E é engraçado, eu acho que não é nem questão de relacionamento anterior. Parece que ele já traz isso de vida passada, sabia? Deixa eu ver o que o tarô fala aqui pra mim. Preciso de ajuda aqui, porque ficou confuso. 4 de espadas invertido. Conexão. Quem é ele pra parte amorosa? O sol invertido. Eita, Lele. Cartas direcionem aqui dúvidas, esclarecimentos em relação à parte amorosa. O que acontece na energia dele aqui em relação à reconciliação? É como se tivesse alguma coisa muito mais lá de trás, sabe? Imperador invertido. 9 de espadas. Eita. Forcado invertido. As de paus. 3 de paus invertido. Mas assim, e parece ser aquelas pessoas que tinham problema de infância. E na verdade, acho que ele já traz isso de outra vida mesmo, sabe? Mas sabe aquelas pessoas que têm sempre problema com rejeição? Como se ele fosse. Existem pessoas, tá? Que normalmente reencarnam e vêm com uma necessidade muito grande de autoafirmação. E o que seria autoafirmação? Pessoas que normalmente não conseguem ficar dentro de uma relação só, ou pessoas que têm problema de manter um relacionamento, sabe? E aí a pessoa acaba entrando sabe? Vive não é no mundo da lua, mas é como eu falei, tem alguma coisa de emocional muito forte, sabe? E ele parece ser o tipo de pessoa que tem dificuldade para trabalhar com rejeição. Ou se de repente dentro do relacionamento de vocês você tinha alguma coisa de falar não, ou de não gostei disso, não, sabe, coisas assim, ele não aceitar. Menina do céu, tem um negócio muito estranho em relação a isso. E puxa muito para essa parte de emocional, sabe? Ou ele teve problemas com os pais, coisas de rejeição, e ele traz isso para relacionamento como uma pessoa que tem medos, ansiedades, coisas, sabe? Se coloca na posição de vítima. Não sei se você percebe essas coisas nele, sabe? Por isso que eu falei que tem um negócio muito estranho. Normalmente pessoas quando tem essa coisa de se colocar como vítima, são pessoas que ficam estagnadas, sabe? Em qualquer setor da vida, para no tempo e não consegue ir para frente, não consegue ir para trás, não toma decisão, são pessoas que vivem muitas vezes na mentira, se isolam, sabe? E tem dificuldade muitas vezes para se transformar, para mudar a própria realidade, entende? Mulher do céu, que coisa! Então, não sei se você tem essa percepção, sabe? Mas é uma pessoa que emocionalmente ele tem muitos conflitos atrelados à vida amorosa e ele não consegue, sabe? Você tem ciência disso aqui que eu tô te falando? Tá? Pode ser por isso que lá no começo abriu falando de você sendo liberta de sofrimento. Talvez se você não está há muito tempo ou se você você sabe disso, questões, sabe, muito complicadas, o que vai acontecer? Isso tudo vem para o relacionamento e ele acaba sendo uma pessoa complicada e difícil de lidar, entende? Por isso que lá no começo falou de se libertar. Entendeu? Então ele tem muitas questões emocionais
até para que vocês possam retomar, ele precisava procurar ajuda, viu? Não é que ele não queira voltar, mas que é mais ou menos assim, é como se você estivesse dando murro em ponta de faca. Entende? Aí você vai ficar dando murro. É tipo assim, é como se as cartas virassem para você e falassem, Viviane, você vai ficar dando murro em ponta de faca até quando? Porque você já percebeu como as coisas são. Do jeito que elas estão, o que é preciso fazer? É preciso mudar, é preciso procurar ajuda, é preciso procurar direcionamento. E a partir dessa não busca e desse não direcionamento da parte dele, fica difícil você manter um relacionamento com ele, sabe por quê? Porque talvez num primeiro momento tenha aquela coisa, não, porque eu amo, porque eu gosto, e eu quero ajudar, eu quero estar junto. Só que num segundo momento, o que pode acontecer? Emocionalmente, isso vir para cima de você no sentido de mexer com o teu emocional, tá? Então é o momento aí de você tomar cuidado, pega esses próximos 2 meses, tenta refletir sobre tudo que vocês vivenciaram e se você puder conversar com ele, ok, tá? Não se ofereça com ajuda, porque pelo que eu entendi, não é só questão de infância, tem coisas de vidas passadas aí também, ele tem muitos karmas e são coisas que ele precisa aprender a trabalhar. E que ele precisa procurar ajuda. Não adianta você querer, por exemplo, se colocar numa posição de ajudar, porque você vai estar agregando o karma dele para você também. Então, de repente, dentro de um relacionamento amoroso com tantas instabilidades, ele também vai deixar você instável. Automaticamente, o relacionamento será sempre instável. Entende? Então, talvez a separação ela seja proposital para te libertar de um sofrimento maior. Só que aí fica a seu critério, ok, eu posso conversar com ele sobre isso, para ele procurar ajuda? Pode. Por quê? Se dentro aí de 3 meses, 2, 3 meses ele aceitar a buscar ajuda, psicólogo, ou terapia holística, reiki, ou divórcios energéticos aí, se ele tem uma conexão muito forte com traumas de passado, se ele buscar por ajuda e se limpar disso, se destravar, se desbloquear, ok. Aí sim você se abra para a reconciliação. Caso contrário, nada mude, continue do jeito que está, não tente reconciliação, porque depois o sofrimento para você vai ser muito maior, tá?